E aí, tudo bem? Graças a Deus. E com você? Ah, também. Graças a Deus, tudo bem. Tudo caminhando, né? Eu tava falando um pouquinho antes de você chegar, sobre que faz um tempinho, né, que eu não faço os episódios do On The Way, mas porque, enfim, aconteceram várias coisas. E quando você veio com o tópico de testemunhos, eu nem pensei em negar, porque eu acho que é um tema super importante para ser abordado e que impacta a vida de muitas pessoas, assim. Né? Pelo menos para mim, quando eu penso em testemunho, eu acho que dentro da minha vida, assim, da história, houve muitos momentos em que os testemunhos das pessoas me ajudaram a persistir na caminhada, né? Ou me deram alguma lição, ou de identificação mesmo, assim. Ah, a pessoa conta algo que você fala, nossa, eu vivi algo semelhante, ou estou vivendo algo semelhante, e então tem uma esperança de que algo pode se mover nessa situação, sabe? Então, eu acho que é super importante os testemunhos das pessoas e o nosso próprio também, né, sobre a vida das pessoas. E queria saber de você um pouco qual a importância, né, e por que você, né, veio com esse tema aí, qual a importância que ele tem para você. Eu concordo bastante com você. Eu olhando, e é uma das coisas que eu acho que a gente tem essa paixão em comum de gostar de conversar com as pessoas, de entender. Eu sempre fui muito curioso. Eu lembro de um chefe meu que a gente estava discutindo uma reunião que a gente ia entrar super pesada, tudo, e ninguém tinha certo a pauta. Ele falou, Igor, só faz uma coisa. Fica fazendo pergunta que nem você sempre faz. Faz um monte de pergunta lá, que se o negócio fazer pergunta, e aí vai dar certo. Pode fazer todas as perguntas que você quiser, que eu acho que você já vai resolver o nosso problema. Nesse conversando com as pessoas, algumas das conversas que eu tive que eu percebi que tiveram mais impacto na minha vida, causou mais transformação, foi ouvir história das pessoas e aí para nós que somos cristãos, aquilo que Deus fez na vida daquelas pessoas. Porque como você disse, quando eu paro para conversar com alguém e a pessoa compartilha comigo algo que ela passou, que é semelhante com o que eu estou passando, me ajuda, me lembra. Talvez a gente até já saiba, tanto eu quanto você crescemos dentro de igreja, buscamos relacionamento com Deus de forma intensa por praticamente toda a nossa vida, mas é fácil a gente se distrair na nossa vida. É fácil da gente, por instantes, se esquecer não de Deus, mas das características de Deus. E quando alguém vem com algum testemunho, contando alguma coisa que Deus fez na vida daquela pessoa, nos ajuda a lembrar, nos ajuda a lembrar das características de Deus, do poder, do amor de Deus, e nos dá força para enfrentar, às vezes, aquilo que a gente está passando hoje, no momento que a gente está agora. Nossa, maravilhoso. Você me lembrou, né? Tem um salmo, alguma coisa assim, que diz, né? Esqueci, assim, exatamente, mas diz que ele não se esquece da aliança, né? Quantas vezes, né? Eu lembrei do povo no Egito, e quantas vezes Deus não teve que se utilizar de pessoas para recordar da promessa, né? Da Uhum. promessa da terra prometida. E acho que isso tem muito a ver com a gente, porque, né, assim como você, a gente cresceu ali nesse meio cristão, e às vezes a gente se esquece do propósito, né, do que ele tem para nós, assim. E nesses momentos, quando alguém chega e nessas conversas que a gente tem com as pessoas, e às vezes nas situações mais imprevisíveis, vou dizer assim, alguém te lembra do seu propósito, ou alguém te lembra que vale a pena continuar, né, na caminhada, que faz sentido. Então, as conversas sempre foram para mim também fruto de muita amizade. Eu brinco que eu não gosto muito de conversas superficiais, eu gosto Uhum. de profundas. Mas acho que porque você toca na vida das pessoas e elas também tocam na sua vida, e isso faz diferença. E às vezes elas nem sabem. Tem pessoas que já passaram pela minha vida por um determinado tempo e que tiveram um impacto grande e profundo em mim, e talvez elas nem saibam, por uma palavra que elas disseram, por algo que elas fizeram,
mas que transformou o meu modo de ver a vida, sabe? Em algumas coisas. Lembro que teve uma conversa que a gente teve, vamos ver se a minha memória ainda funciona bem. Fevereiro de Carnaval de 2022, que nós estávamos naquele sítio, e eu lembro que a gente estava ali em volta da piscina conversando. Algumas das coisas que você falou ali e das coisas que eu respondi na conversa que nós tivemos desenrolou em várias coisas na minha vida até hoje. Eu me vejo lembrando de algumas coisas que a gente conversou ali e com certeza no momento que a gente falou era uma conversa natural. A gente não pensava no impacto que aquilo poderia ter. Mas uma conversa tem um poder transformador gigantesco. Eu estava pensando, enquanto eu estava pensando no que a gente ia falar hoje, na importância dos testemunhos, eu estava lembrando daquela passagem na Bíblia, daquela, eles chamam muitas vezes da mulher adúltera, a mulher samaritana que está na beira do poço de Jacó, e Jesus para ali para descansar e ela vem pegar água, e Jesus pede água para ela, e eles têm uma conversa ali. E é maravilhosa aquela conversa, porque transforma a vida daquela mulher. E Jesus vai indo com perguntas que a princípio pareciam simples, mas que vai tocando no profundo dela, vai tocando em coisas que ela nem queria que aparecessem, nem queria que estivesse à tona, e conforme isso acontece, a vida daquela mulher é impactada. Eu estava lendo essa passagem esses dias e eu fiquei fascinado em como ela foi ali para pegar água. Na hora que Jesus fala com ela sobre na hora que a conversa toca ela de forma profunda, a Bíblia fala que ela larga o cântaro, o que ela foi o instrumento para ela pegar água ali, e vai embora correndo, deixa para trás a água. A água já não importava mais. Ela alcançou naquela conversa muito mais. E quando ela vai para a cidade ainda contando, olha, tem uma pessoa ali que eu acho que é o Messias, que é o Cristo, e as pessoas, e eles falam isso, por causa do testemunho dela, eles vão e conhecem Jesus. E aí eles dizem, depois de um tempo eles falam, agora a gente conhece Jesus não só por aquilo que você nos falou que ele fez na sua vida, mas pelo que ele fez na nossa, pelo que a gente viu ele. Você vê, começa com uma conversa simples e aí vai para um testemunho daquilo que Jesus fez na vida dela e uma cidade inteira é transformada ali através disso. E é incrível porque é uma cidade que, se você for olhar na tradição dos judeus, no momento que eles viviam ali, eles não se falavam. Eram os judeus e os samaritanos. Tem nos versículos fala que eles se surpreenderam de ver Jesus conversando com aquela mulher. Eles falam, mas por que ele está conversando? A mulher fala, por que você está conversando comigo, sou samaritana? Os discípulos, quando vêm, falam, peraí, por que ele está conversando com uma mulher? Então, haviam várias barreiras sociais, culturais ali para que aquela conversa não acontecesse. Mas quando a conversa acontece, o impacto, o fruto que ela gera é maravilhoso. Nossa, incrível. E é muito interessante também, você estava falando desse ponto, né? Eu sou muito musical, tem uma música que eu gosto bastante, uma composição, que fala desse encontro da samaritana com Jesus, né? E ela diz, e numa parte da música ela fala, vai lá, chama a tua verdade, vem aqui, ou seja, mostra, né? Mostra a sua verdade. Começa por uma conversa simples entre Jesus e ela achando já estranho, obviamente, porque os judeus não conversavam com samaritanos, mas ali Deus, mais do que ele perguntar, cadê o seu marido, né? Ela fala, não tenho marido. E ele diz, então, você disse a verdade. Se tivesse 7 maridos, nenhum deles, e esse que você tem agora não é seu marido também. E aí o que é mais lindo disso, é que para gerar, eu já escutei muitas vezes que para gerar um testemunho dói, né? Toca numa ferida dela, em algo que de fato não estava bem resolvido, né? Mas que precisava vir à tona para que a cura pudesse acontecer, né? E aí, quando a cura acontece, é muito engraçado porque tanto nesse encontro com a samaritana como com o paralítico ou em algum leproso, às vezes Jesus fala, vai, né? Sua fé te curou, mas não conta para ninguém. Mas aquilo que Deus fez é tão grande na vida da pessoa que ela não consegue guardar para ela só. Então, o leproso sai testemunhando, a samaritana sai testemunhando, né? E todo mundo, não sei se você assistiu, eu confesso que eu não assisti toda a série, né? Mas tem muita gente que assiste The Chosen, né? Jesus. E o que no primeiro episódio, assim, o que me chama muita atenção é Maria Madalena, né? E ele se encontra com Maria Madalena e ela
muda, né? Tinha ali a possessão dos demônios, enfim. E aí Nicodemos meio que quer entender, ele não, como assim? O que aconteceu com essa mulher, né? O que houve que ela se transformou, né? Então isso, quando a gente vê a mudança nas vidas das pessoas, é inevitável o impacto que isso causa na vida de outras, porque ela não consegue, a vida dela se transforma e ela não consegue guardar isso para ela só. E a própria vida demonstra isso, sabe? Você me lembrou algumas coisas. Eu me lembrei, a primeira foi, eu estava conversando com uma amiga na semana passada e ela perguntando, falando, mas é verdade Jesus? Eu não sei que você é cristão, mas é verdade, essa história é verdade, o pessoal que estava ali na época, não foi só que ele falou que ele fez milagre, e aí o pessoal só falou que esses milagres aconteceram anos depois, quando não tinha ninguém para reivindicar. Aí eu contei para ela uma passagem bíblica específica que mostra que isso não é a verdade, que Jesus fez milagres ali na frente das pessoas, que é a ressuscitação de Lázaro. Jesus já tinha feito diversos milagres e ficava cada vez mais difícil para aqueles que se opunham a ele dizer, não, ele não é o Messias. Que cada milagre que ele fazia, cada coisa que acontecia, mas quando ele vem e ressuscita Lázaro, depois de 4 dias que Lázaro já está ali, fica, não tem como mais falar que ele não é o Messias. Olha, ele ressuscitou, a descrição do que aconteceu fala que eles já estavam num processo de velório dele ali há alguns dias. Então as pessoas viram, sabiam que eles estavam mortos. E aí quando Lázaro ressuscita, fala assim, não dá mais para negar quem ele é. Olha o que ele acabou de fazer perante os nossos olhos. E aí aqueles que se opunham a Jesus, eles começam não só a perseguir Jesus, eles querem matar Lázaro. Porque aí eles falam, enquanto esse aqui estiver andando, enquanto ele estiver respirando, não dá para falar que ele não é o Messias. Todo mundo sabe que ele estava morto. Agora, simplesmente o fato dele respirar testemunha, testifica quem Jesus é. E os nossos testemunhos, eles têm esse poder. Enquanto você falava, eu lembrei também da história de Tomé, e eu acho que por muitas vezes a gente analisa Tomé com uma perspectiva errada, injusta, ou talvez uma perspectiva julgadora, né? Porque Tomé ali, ele foi talvez o mais corajoso, o mais audacioso de perguntar, de colocar para fora aquilo que ele estava sentindo. Quando ele está com os discípulos, ele é o único dos discípulos, dos apóstolos, que não tinha visto Jesus quando Jesus ressuscita, ele fala, ele coloca para fora o que ele está sentindo. Assim, eu não estava aqui, eu não vi. A não ser que ele venha, que eu veja a cicatriz, que eu encoste, eu não vou acreditar. E aí a gente tende a parar na perspectiva nessa parte, olhar o que Jesus fez como uma punição a Tomé. Ele fala que quando ele faz esse questionamento, depois quando Jesus aparece na próxima vez, ele está junto. E Jesus interessa a questão de Tomé ali de forma direta. Você não falou? Então aqui, toca. E aí Tomé ali já declara a fé dele. Ele é transformado, mudado. E Tomé, depois tem os relatos históricos, ele se torna um dos maiores apóstolos da história da humanidade. Ele foi provavelmente o primeiro apóstolo a ir para a Índia. Eu conheci uma indiana que a cidade onde ela nasceu e que ela cresceu é a cidade que Tomé evangelizou. Nós temos a igreja que ele construiu até hoje e nós sabemos onde ele foi assassinado lá. Então a gente para ali nessa parte da história de Tomé e não analisa com profundidade que aquilo que Jesus fez. Jesus, numa conversa, quando a gente é sincero, ele toca em pontos que a gente não quer tocar. Ele toca em dúvidas que a gente tem, que às vezes a gente tem medo de confessar, tem medo de levar para Deus. A gente finge estar bem, mas não coloca para fora aquilo que está no nosso coração. Mas além disso, quando Jesus mostra as cicatrizes dele para Tomé, ele nos mostra que ele é um Deus que ele não tem medo de ferida, porque ele tem o poder de fazer aquilo cicatrizar. Quando você olha para a cicatriz de um cristão, de uma cicatriz com quem Jesus teve contato, você entende que ele é Deus porque ele cicatriza aquilo. Ele não precisa que as feridas se escondam, porque ele tem poder de mudar aquilo, ele tem o poder de transformar aquilo. E às vezes nós passamos por coisas que a gente quer esconder, a gente quer enterrar, a gente quer deixar, não quer contar o nosso testemunho, não entendendo o impacto que aquilo tem, e como cristãos é o nosso chamado, faz parte do nosso chamado. Aquilo que Deus faz nas nossas vidas é instrumento para que quando você falou do povo de Israel, eu falei para um amigo isso no começo da semana, quando Josué está liderando eles, que eles estão na frente do Rio Jordão, que Deus abre o Rio Jordão para eles atravessarem, Deus fala para eles pegarem algumas pedras dali de dentro do rio.
Então, assim, pega essas pedras e faz como uma escultura, como um memorial, porque toda vez que vocês olharem naquelas pedras, vocês vão lembrar o que eu fiz. Vocês vão lembrar que eu sou de Deus. Então, os testemunhos, a nossa história tem esse, até mesmo na nossa vida. Eu uma vez estava ouvindo uma pregação e o pastor que estava pregando desafiava, não, escreve as coisas que Deus já fez na sua vida. E eu aceitei o desafio, fui escrever, era um dia que eu estava um pouco triste, e eu comecei a ver tudo aquilo que Deus já tinha feito na minha vida, e foi me trazendo à memória, foi alimentando a minha fé, foi me fortalecendo, por ver aquilo que Deus já fez. Então, a nossa história, os nossos testemunhos, e é por isso que eu estou respondendo aquilo que Deus já vem me falando há algum tempo, querendo investir nisso, de conversar cada vez mais sobre testemunhos, divulgar mais testemunhos, porque eu sou fruto de testemunhos que me contaram, de histórias que aconteceram à minha volta e as pessoas compartilharam comigo. Nossa, maravilhoso. O testemunho, ele arrasta, né? E eu acho que foi tão bonito que você falou no sentido de que a gente tem uma mania de, às vezes, querer esconder as nossas feridas, né? Aquilo que doeu em nós, né? E se esquece que quando a gente mostra isso para Deus, Ele é capaz de curá-las e transformar. Há uma frase que eu gosto bastante, que eu já escutei algumas vezes, de que no lugar onde a gente mais foi ferido é o lugar onde a gente mais vai ser fonte de cura na vida das pessoas, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você dizia, por exemplo, do testemunho de Tomé ou de Paulo, por exemplo, não posso deixar de mencioná-lo, talvez no lugar onde ele mais feriu as pessoas, né? Foi o lugar onde ele mais depois trouxe apóstolos, né? Trouxe pessoas que foram depois convertidas e seguiram a Cristo. Então, é inegável, não tem como dizer que à medida que ele nos cura, isso, e a gente faz memória disso, isso não só sustenta a nossa fé, como também a de outras pessoas que estão ao nosso redor. E sempre foi assim, acho que, né, se a gente olhar para a Bíblia e para a nossa vida atual, sempre foi assim, né? Um contando para o outro o que Jesus tinha feito, né? E o que mais testifica a nossa fé, dizem, né, que é a própria ressurreição de Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado, né, Paulo mesmo diz, a nossa fé seria em vão. Mas ele ressuscitou. Então, o fato dele não só ter ressuscitado a Lázaro, mas ele próprio ter ressuscitado é o que nos mantém com essa esperança viva de que vale a pena e de que ele é capaz de fazer todas as coisas nas nossas vidas, né? E eu acho que entre os católicos vocês chamam de leigos, aqueles que não são sacerdotes, né? Não fazem parte do sacerdócio. Talvez o ministério dos leigos, aqueles que não exercem. E eu acho que no protestantes a gente tem muitos ministérios, a gente tem muitas atividades que a gente faz dentro da igreja, mas uma coisa que passa desapercebido é que mesmo aqueles de nós que participam de atividades na igreja por muito tempo, a maior parte do nosso tempo não é dentro da igreja. A maior parte do nosso tempo é com a nossa família na nossa casa. Para a gente que trabalha com os colegas de trabalho ou com um colega de faculdade, de escola, o que seja, ali nós estamos exercendo, a igreja é a nossa preparação, onde a gente se alimenta, onde a gente se fortalece ali em comunidade, mas aonde nós cumprimos o nosso chamado de fazer discípulos é quando nós estamos vivendo o nosso dia a dia. E ali o nosso testemunho importa muito, porque tem acho que na verdade é um ditado, eu já ouvi em músicas diferentes, que tem muitas pessoas à nossa volta que a única Bíblia que elas vão ler, a única versão de Cristo que elas vão ver é a nossa vida, é a minha e a sua vida. Então, o nosso testemunho, eu estava conversando, ontem eu fui cortar o cabelo para vir aqui hoje, ó. A Nato da Chique, eu vou cortar meu cabelo. E aí eu tentando ficar, assim, se me dá uns 5 minutos, eu acabo falando de igreja, alguma coisa, eu falei, vou ficar quietinho, vou ficar aqui comportado, você... E aí eu conversei com o cara, falei, não vou falar a minha religião, não vou falar qual a igreja que eu vou conversando com ele. E não deu 15 minutos de conversa, ele se é cristão, não é? Eu não tenho, faz parte de mim, e assim, não foi
porque eu falei para ele, olha, a Bíblia diz assim, assim, assado, e Jesus fez assim, assim, assado. Eu falei o que Deus fez na minha vida. Há pouco tempo eu estava no trabalho, fui fazer uma viagem de trabalho, e eu estava era um restaurante, um bar que estava tendo um evento de uma conferência que a gente tinha da indústria, e eu estava conversando com um rapaz, e aí a gente conversando, contando um pouco da história da minha filha para ele, e ele fez a mesma pergunta. Ele falou: "Você tem que ser cristão, não tem? Você é, não é?" Eu falei: "Sou." Aí ele me falou que ele cresceu cristão. Ele falou que a mãe dele é cristã e o pai dele é muçulmano. Ele é da Palestina. E foi bem assim, foi quando a guerra começou a sair mais na mídia, começou todos aqueles questionamentos e tudo. E aí foi legal que a gente conseguiu ter uma conversa bem sincera, que ele colocou para mim algumas coisas e falou: olha, eu como sou alguém que tenho descendência da Palestina, eu estou questionando onde Deus está. Deus não está vendo o que está acontecendo com o meu povo, Deus não está vendo todo o sofrimento e tudo. Ele não teria entrado na igreja comigo. Ele não teria perguntado isso para mim na igreja. E a gente conseguiu ter uma conversa ali que eu lembro que no final, sem eu recitar a Bíblia, ele recitava a Bíblia para mim. Eu falava as coisas para ele, ele falou: é porque está escrito em tais livros da Bíblia. Ele falou: eu te falei que a minha mãe é cristã, eu conheço. Mas ele estava ali num momento com dor, com questionamentos, como a gente falou, que talvez estavam enterrados, que Deus me permitiu num restaurante, numa conversa que começou por causa do trabalho, testemunhar. Aquilo, eu contei um pouco da história da minha filha e ele percebeu ali que Deus estava presente na minha vida. Nossa, incrível. Você sabe, é o nosso estilo de vida, né? Eu digo que tá impregnado em nós. Porque você me fez lembrar, quando eu estive nos Estados Unidos, né? Eu convivia bastante com chineses. E porque na escola tinha, sei lá, tinha muitos chineses. E a maioria deles, né, lá na China, ou são budistas ou não têm religião. E as meninas com quem eu convivia não tinham religião. E aí eu ia para missa, enfim, de final de semana, tudo isso. E elas tinham vários problemas e eu tentava ajudar, né, nos problemas que elas tinham lá. E aí eu acho muito engraçado porque elas falavam assim: nossa, eu não sei, tem alguma coisa diferente em você. Elas nunca tiveram essa vivência, elas nem conheciam a palavra, nem nada do tipo, mas elas diziam assim: o seu modo de lidar com a vida é diferente. Eu nunca vi algo desse tipo. Né? Aí eu brincava, né? Porque elas diziam que não acreditavam em Deus, e aí eu falava assim: será que não é Deus? Aí elas davam risada, né? Ou seja, na nossa vida, e se a gente pensar também nos encontros que Jesus teve com as pessoas, ele também nos encontra dentro da igreja, né? Mas ele está em todo lugar, ele não está enclausurado nas paredes das igrejas. Então, ele encontrou as pessoas na vida delas, enquanto elas estavam no cotidiano. E ele se utiliza muitas vezes da nossa vida para alcançar outras pessoas. Então, de uma conversa, como você disse, né, que não tinha nem pretensão de alcançar aquela área da vida dele. Mas Deus se utilizou disso, né? É o que se diz, o Espírito Santo sopra onde ele quer e quando ele quer. E às vezes você nem percebe, você fala, nossa, mas como assim, né? O que aconteceu que moveu essa... Como essa conversa foi parar nesse ponto, assim? Né? Às vezes aconteceu uma situação no meu trabalho, essa semana, e eu falei, gente, Espírito Santo do Senhor é muito doido, né? Porque tem uma menina de trabalho, né? E aí a gente conversa. Eu só cheguei e dei oi e perguntei, tá tudo bem? Assim, normal, como eu perguntaria para qualquer pessoa. E aí ela desabou, assim, começou a chorar, enfim, várias coisas. Não, não tá tudo bem. Eu falei, nossa, misericórdia. Eu só perguntei se tava tudo bem. E dali surgiram várias coisas, né? E a gente conversou sobre muita coisa ali da vida dela, que não tava tão bem e tudo mais. E eu falei, nossa, como o senhor é incrível, assim, que, enfim, eu não falei de Deus, entende? Nada. Eu só perguntei se ela estava bem. Então, como Deus se utiliza de nós, né? Nessas situações também. Você estava falando, eu lembrei daquela passagem que eu mencionei há pouco da mulher no poço.
E a narrativa ela é bem clara ali. Jesus para naquele poço porque ele está indo de uma cidade para outra e ele cansou. E ele falou, parou. E os discípulos foram buscar comida, alguma coisa. Então, e eu lembro uma vez eu ouvi isso, assim, peraí, está descrito de forma clara na Bíblia. Se Jesus cansou, a gente vai querer ficar agindo como se a gente fosse super-homem, super-mulher e que está tudo bem o tempo inteiro, que a gente não cansa, que a gente não tem problema. Mas é incrível que quando ele cansa e ele para ali, ele sendo Deus, ele sabia o que ele estava fazendo ali exatamente, uma necessidade natural, um descanso, serviu como instrumento para a vida daquela mulher ser tocada. E começou ali de uma conversa simples, ele vira e fala, me dá água, eu quero água. E tudo aquilo que acontece no final do relato dessa história na Bíblia fala que a cidade inteira conheceu Jesus através disso. Você falou da música do Frei Gilson, eu acho ela, é o Frei Gilson mesmo, né? Muito bom, tava ouvindo ela vindo para casa hoje. E o Juninho Casimiro. É. Essa música é muito boa. Eu me lembrei de uma frase que alguns atribuem a São Francisco, outros, os estudiosos mais chatos, brigam e falam que não é dele, mas a frase em si é muito boa, que é pregue o evangelho a qualquer custo, de qualquer forma. Se necessário, use palavras. A nossa vida, a forma com que a gente interage com as pessoas, o nosso testemunho testifica quem é Deus. Ele nos ajuda a nos aproximar do nosso chamado, a lembrar a nós mesmos aquilo que Deus tem para nós, mas também as pessoas que estão à nossa volta. E você falando uma das coisas que você me falou me lembrou de algumas vezes quando Deus se apresenta ao povo de Israel, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E isso marca eles quando Moisés tem o seu chamado anunciado, como Deus fala com Moisés. Moisés fala, mas como é que eles vão saber que eu falei com o Senhor? E aí Deus fala para eles que o eu sou te mandou, mas Deus também dá descreve uma característica, fala para eles que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que está ordenando que você vá falar com eles. Porque eles sabiam o que Deus tinha feito na vida de quem veio antes deles. Porque Abraão testificou e eles sabiam quem é Deus, o amor, o poder de Deus. Isaac testificou, Jacó testificou. Então, quando chega nos descendentes, naqueles que vieram depois deles, e para confirmar que Deus está falando com eles, e Deus fala, é o Deus que cuidou dos antepassados deles, eles sabem quem é que está falando. Porque eles conhecem o testemunho. Eles conhecem a história do que foi feito ali. E a gente falava sobre testemunhos da nossa própria vida. Posso compartilhar um que acho que vai encaixar perfeito com essa minha última fala. Você conheceu o meu avô por parte da minha mãe. Eu cresci, ele morou em Minas por bastante tempo, eu em São Paulo, mas o final da vida dele foi em São Paulo e eu pude ver de perto a vida dele, da vida dele, da minha avó. E meu avô, ele era evangelista, ele fez parte de igrejas evangélicas, ele também era pastor de algumas igrejas. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu e o meu irmão, minha mãe trabalhando de noite, meu avô e minha avó eram os únicos que podiam olhar a gente, e eles iam para a igreja. E aí você conhece, você cresceu junto com a gente no meio das brincadeiras, eu e meu irmão, a gente não podia ficar sem um adulto supervisionando, que era risco de fogo, explosão, alguma coisa grave acontecia. Então a única opção que sobrava a gente era ir para a igreja com meu avô. Não era nenhuma opção, vocês têm que ir para a igreja. E acontecia de tudo. Uma vez eu inundei a igreja, que eu pulei, arranquei um cano e tudo, mas nós tínhamos que estar ali. Mas para mim aquilo foi muito importante e quando alguns amigos me perguntam, mas aonde que vem sua fé? Assim, eu cresci vendo meu avô indo para a igreja. Mas só que eu cresci não só vendo ele ir para a igreja. Eu estava pensando nesses dias, eu lembro que uma vez minha mãe falou, vou pegar essa almofada aqui e vou dar pro seu avô, porque ele ora de madrugada e o joelho dele está começando a machucar, que ele já tem idade. Eu cresci quando meu avô já tinha mais de 60 anos, nós andávamos quilômetros para chegar até a igreja. Eu cresci vendo o esforço que ele fazia para chegar até ali. Eu cresci vendo ele falando, hoje é o dia que eu tenho que estar na igreja. Então eu vou e eu olhava aquilo e tocar, eu fui tendo esse exemplo, eu fui vendo aquilo na minha vida. E para mim aquilo despertou em mim e falei assim, não, eu não quero ter a religião que ele tem simplesmente. Ele está fazendo tudo isso não porque alguém disse para ele, mas porque ele conversa com Deus. Então, se Deus conversa com ele, eu quero conversar com Deus também.
Eu lembro que essa foi uma das maiores motivações para mim começar a ler a Bíblia. Assim, eu não quero simplesmente servir o Deus do meu avô. Se esse Deus conversa com ele, eu quero que ele converse comigo também. Mas o testemunho dele para mim foi tão forte que me incentivou a buscar Deus eu mesmo. E é esse o fruto que o nosso testemunho tem que gerar nas pessoas. Eu lembro de ver meu avô na igreja quando não tinha ninguém. Ele entendia que ele tinha que estar ali naquele dia e ele estava ali sozinho, às vezes, orando. E a gente, ou eu estava com ele, ou eu passava lá, a gente ia buscar ele alguma coisa, e eu via ele ali sozinho. Por que, que ele vem sozinho? Deus falou para ele que ele tinha que estar ali. Ele estava ali. Eu lembro, há alguns anos atrás, eu estava na casa da minha mãe, e um homem bateu palmas no portão, eu fui atender. Eu lembrei do rosto do homem na hora. Falei, irmão Adriano? Ele falou, eu vim aqui ver o irmão Joaquim. Falei, cara, o irmão Joaquim faleceu faz alguns anos, faz um tempo aí, cara. Ele começou a chorar, ele tive que colocar o cara sentado e buscar água para ele. E ele falava, ele impactou minha vida, ele transformou a minha vida. Então, isso aconteceu mais de uma vez. Eu lembro de encontrar um outro cara que falou a mesma coisa sobre meu avô para mim e falou: não, mas tem mais um fulano aqui no nosso bairro que conheceu Deus através da vida do seu avô. Isso foi me ensinando, falando: olha, às vezes as coisas, a obediência que Deus nos pede, as coisas que Deus pede para a gente fazer, na nossa geração isso é mais difícil de entender, né? Porque a gente posta alguma coisa e a gente já fica olhando quantos likes tem, quantas pessoas estão vendo e coisa do. Ele orou vários dias sozinho. Ele foi ali de joelho sozinho. E eu vi isso, e eu vejo o fruto que isso gerou na minha vida. E gerou não só no âmbito do meu relacionamento com Deus, que muda tudo, impacta tudo, mas quando eu tenho que fazer uma tarefa no trabalho que eu vejo que ninguém está vendo, eu ainda tento fazer o meu melhor. Porque eu aprendi que quando ninguém está vendo, Deus continua vendo. É uma, é importante pelo meu relacionamento com Deus. E o nosso avô, por parte paterno, a gente nem chegou a conhecer ele. Ele faleceu, se não me engano, meu pai tinha 12 anos, e seu pai, como mais novo, era ainda mais novo. Mas o que eu escuto da história dele, eu lembro das pessoas, dos nossos pais me falarem do que ele fazia para ajudar as pessoas que foram presas durante a ditadura, falar de como que ele regia a casa. Tem uma oração que ele fazia que a tia Teresa achou na casa dela, e ela falou uma vez, eu gravei aquilo, uma das últimas vezes que eles foram lá, ela gravou para mim a oração que ele fazia. Eu falei, ele faleceu, o meu pai não tinha nem 12 anos. E o testemunho, a história dele toca na minha vida até hoje. Então, eu olho, como eu falei, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, ele é presente na nossa vida hoje. Ele foi presente na vida dos nossos avós, ele é presente nas nossas vidas, e os nossos testemunhos têm o poder de contribuir, de tocar na vida de pessoas e levar pessoas a se aproximarem de Deus, a viverem os planos que Deus tem para a vida delas. Nossa, perfeito. O que é uma frase que eu anotei aqui, né? Nós todos, sem exceção, somos frutos de testemunho. E outras pessoas podem ser fruto do nosso testemunho. Por isso que é tão importante que nós evangelizemos e, como você disse, se necessário, com palavras. O seu avô não mais do que palavras, ele testificou a Cristo com a vida dele, né? E você falou uma coisa tão interessante, né? Às vezes as pessoas, eu ficava pensando enquanto você dizia, de onde vem a minha fé, né? E veio, óbvio, do fruto, né? Você falava do nosso avô, por exemplo, paterno, né? E tem até hoje, meu pai tem uma oração que ele faz quando ele, às vezes, como que é? Dai pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. E ele era nosso avô que fazia essa oração e que rezava o texto com a família. Né? Então, de certo modo, eu creio que sou fruto do testemunho dele, né? Mesmo sem ter conhecido. Porque às vezes a gente se vê só daquilo que a gente tocou, né? Mas a gente não tem a noção, né? Como na geração de Abraão, de Isaac, de Jacó, assim também conosco. Então eu creio muito que aquilo que eles plantaram foi veio como fruto também
para nossa geração, né? E no meu caso, assim, minha mãe influenciou muito porque me levava desde pequena na igreja, mas houve um período, porque todo mundo diz isso, tem gente que, sei lá, os pais, os avós levam na igreja e depois essa pessoa decide seguir os seus caminhos, mas foi plantada ali a semente, né? Mas houve um momento em que aquilo fazia tanto sentido para mim que eu passei a buscar por mim mesma, né? Essa fé, né? E vendo, obviamente, ao longo desse período, outras pessoas que foram fruto de testemunho também dentro desse processo, assim. Então é lindo ver que a minha vida é fruto, realmente fruto de testemunhos passados, né? E que a nossa vida possa ser também fruto de testemunhos, né? Por exemplo, a Carol é fruto do testemunho de vocês. Ela é fruto disso, né? Então, eu às vezes vejo, acho que foi um dia, não lembro o que foi. E aí, né, por exemplo, vocês rezam juntos e tal. Então, a Carol também já é fruto disso, né? Ela também já experiencia essa fé, mesmo sem conhecer totalmente, por meio daquilo que vocês vivem, né? Às vezes a gente é reconhecido como cristão, enfim, pelo nosso gesto. Não tem como, né? Você vai comer, o seu modo de viver mostra a quem você serve, né? E em todos os momentos, não só na hora que todo mundo está vendo, mas principalmente nos momentos em que ninguém está vendo, né? E uma coisa que eu acho interessante também de testemunho, né? O que me lembrava hoje para falar de testemunho assim, é de que muitas vezes, como você disse, né, Jesus cansou. E nós também temos momentos de cansaço, né? Temos os nossos problemas pessoais e tudo mais. Mas o Senhor continua no barco, né? E muitas vezes é para forjar o nosso caráter, né? E eu me lembro, assim, a última situação mais intensa e que eu me recordava aqui para contar era que entrei num trabalho que eu queria muito e tudo mais. E de repente as coisas não foram exatamente como eu desejava que fossem, né? E eu comecei a ficar muito ansiosa, a ter insônias dentro do trabalho e tudo mais. E, e aí a sensação que eu tinha era de que Deus não estava ali, né? Porque eu não escutava a voz dele no meio daquele monte de barulho que a minha mente já estava fazendo. E um dia estava muito angustiada, pensando em que decisão eu deveria tomar, enfim. E aí fui conversar com o padre e o padre só disse isso para mim. Ele falou assim: olha, eu sei que parece que ele está dormindo, mas uma hora ele vai se levantar, né? Permanece firme, ele vai mostrar o que ele quer, né? E aí foi o momento de eu mostrar a minha verdade para Deus, né? O que o Senhor quer diante dessa situação? Esse é assim que eu me encontro, porque muitas vezes a gente quer se dar de forte, né? Eu consigo. E às vezes o que Deus está pedindo é a nossa verdade. E eu falei, olha, eu não estou conseguindo. Eu vou ficar aqui se o Senhor quiser que eu permaneça, né? E aí decidi, né, e tive a compreensão que era a hora de deixar. E aí veio aquele questionamento do por que então eu entrei num lugar se eu não ia permanecer no lugar? Qual é o propósito disso, né? Porque às vezes a gente tem uma noção de que as coisas precisam sempre dar certo na nossa vida do modo como a gente enxerga. E depois eu fui entender que tinha dado tudo certo, depois de muito tempo. Inclusive, hoje eu tenho uma amiga maravilhosa que veio desse tempo, né? Então eu falei assim, se o seu propósito fosse, não sei qual era totalmente, mas fosse que eu encontrasse a vida dela, por isso já valeu, né? E às vezes, como no cansaço de Jesus, ele encontra a samaritana. Nada é ao acaso. Às vezes a gente acha que é.
depois, por exemplo, no meu atual trabalho, eu vejo quanta coisa que eu pude utilizar daquela situação, né, e de coisas que me feriram, que eu tive que ajudar pessoas no meu trabalho vivendo o mesmo tipo de situação, né? Que eu falava, não, isso daqui não serviu para nada. A minha dor, né, o meu sofrimento naquele instante não serviu para nada. E depois, lá na frente, eu fui entender que, nossa, eu sofri isso, mas Deus agora me usa para ajudar pessoas que estão vivendo o mesmo processo, né? Então, também até para dizer, às vezes, né, para quem está assistindo, que às vezes não é exatamente do modo como a gente espera, mas não é porque a história não acabou do modo como a gente espera que ele não está no controle de tudo. E aí que a gente precisa ter essa confiança, né? Que eu falo que eu preciso trabalhar o tempo todo. Eu pego o tempo todo o mastro, né? Achando que eu sou muito poderosa. Mas no fim, quem tem que comandar o barco é ele, né? E não sou eu. E confiar que ele está fazendo o melhor. Né? Então, assim, a gente está o tempo todo gerando um testemunho, eu creio. Né? E dentro das situações fáceis, das difíceis, sempre tendo essa noção de que há um para quê daquilo, né? Há um sentido maior que talvez não esteja à vista na hora que acontece, mas que vai gerar algo no futuro. Você falando foi me lembrando de diversas coisas que Deus vem conversando comigo e mostrando nos últimos tempos, e uma delas eu tenho conversado bastante com a Camila sobre isso. Eu sinto como se Deus me dissesse, olha, você está tentando servir um Deus fraco. Mas como assim? Porque você está tentando servir um Deus que ele só é Deus se ele faz aquilo que você está esperando. Ele só é Deus quando está tudo indo bem. Eu não sou esse Deus. Eu posso pegar, não sou eu que estou fazendo as coisas erradas. São outros, é você, mas eu posso usar até isso. Eu lembro quando eu estava conversando com esse rapaz palestino que eu te falei, um ponto que a gente tocou muito forte, foi eu falei para ele, olha, pega o que é a cruz. Na cruz, a gente conhece ela hoje como símbolo de esperança. A gente vê ela no topo das igrejas. Diversas denominações e religiões diferentes utilizam a cruz como esse símbolo de esperança, mas há pouco mais de 2000 anos, ou por volta de 2000 anos atrás, não era esse o significado da cruz. A cruz é um dos maiores instrumentos de tortura que a humanidade já inventou. Ela foi feita para causar grande sofrimento, grande dor. O estresse que um corpo passa na crucificação é gigantesco, é algo terrível. Ainda assim, Deus teve o poder de transformar aquilo, talvez, em um dos maiores símbolos de esperança que existe. Então, se ele pode pegar o maior símbolo, das piores coisas que a humanidade já fez, em um dos maiores símbolos de esperança, por que ele não pode transformar a minha situação em algo bom? Porque ele não pode transformar aquilo que eu nem entendo agora em algo que vai contribuir para minha vida e, como você falou, contribuir para a vida daqueles que estão à minha volta. Eu estava com, você falou da Carol, a gente estava no, ela estava fazendo, fez diversos exames esses dias, e agora que ela está um pouco mais velha, é um pouco sofrido, porque ela tem noção, ela sente a dor, ela tenta puxar a perna, tudo, e a gente passou, acho que umas 10 horas no hospital fazendo exame, vai, faz aquilo, então já estava extremamente estressante, mas me fascinou que a gente saiu dali, eu, ela e a Camila, e a gente estava os três muito felizes. E a gente ficava, não faz sentido. A gente passou o dia no hospital, falou assim, como, não, alguma coisa tá indo além do meu entendimento. E a Camila, eu estava pensando, a Camila, ela colocou em palavras aquilo que estava no meu coração na hora. Ela falou, olha, olhando ela ali na marca, na hora de fazer o exame, ela lutando contra o exame, a gente tendo que segurar, a gente tendo que forçar para que ela fizesse, assim, na hora, ela podia estar detestando a gente gente estava forçando ela a fazer algo que ela não queria. Mas a gente tinha que fazer isso porque a gente ama ela, porque nós somos os pais dela. E ela, a Camila falou, e Deus não faz a mesma coisa com a gente? Às vezes, o processo que a gente está passando, o momento que a gente está passando, ele é doído demais. Não parece que a gente vai aguentar. E a gente não consegue nem sequer entender porque Deus permitiria a gente passar por aquilo. Mas Ele é o nosso Pai. Se eu
E a Bíblia, Jesus fala assim, vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, imagina Deus que é bom. E eu olhando para minha filha, para Carol, quando a gente saiu, era incrível que foram diversos exames, a cada exame que a gente saía, que tinha que ficar numa nova sala de espera, ela começava a brincar toda feliz de novo, e mexia comigo, e mexia com as pessoas que estavam passando, fazendo todas as gracinhas dela, e aquilo me fascinou, eu queria ser que nem ela. Eu queria conseguir sair de uma prova e ser, como a gente estava brincando, né, ser resiliente o suficiente para voltar a estar feliz, para voltar a estar, para confiar no. Eu estava conversando com a minha terapeuta falando disso, ela falou assim, você sabe por que isso acontece, né? Eu falei, por quê? Porque na hora que ela saía da sala do exame, ela via vocês na sala de espera e tudo, ela sabia que ela estava segura. Ela sabia que ela estava com o pai dela. Assim, eu preciso me lembrar mais vezes que eu estou com meu pai, que eu estou com Deus. Porque aí não quer dizer que as provas não existirão mais, mas eu vou conseguir passar por elas acreditando que o meu pai sabe o que ele está fazendo. Nossa, maravilhoso. É isso. É saber, a criança é maravilhosa esses exemplos, porque a criança é isso, ela confia plenamente no pai. E a gente é convidado a fazer isso, né? Às vezes que a gente quer agir como uma criança mimada, e Deus não cria filhos mimados. Ele é na nossa fraqueza que ele nos faz fortes, né? Para que a gente entenda que a gente depende dele. Então, nesses momentos de maior prova, como a Carol confiou em vocês, a gente também precisa confiar nele. De que, talvez doa, talvez eu não entenda, mas se ele, que é o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, quer, né, e permite que isso esteja acontecendo, é porque ele tem algo a tirar dali, né? Depois da tempestade vai vir aí o dia novamente, né? A bonança novamente. Então é crendo nisso, né? O irmão aqui colocou a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. E é verdade, é o maior símbolo para nós, né? Carregar a cruz é o símbolo da nossa salvação, né? E não mais um símbolo de um sofrimento só pelo sofrimento. E acho que é assim também que a gente deve enxergar a vida, né? O sofrimento não se encerra nele mesmo, ele gera vida, né? E quando a gente olha para a vida de pessoas que morreram pela fé, os próprios apóstolos e tudo mais, eles só foram capazes de entregar a sua vida porque eles sabiam a quem eles estavam servindo e de que valia a vida, né? Valia mais que tudo testemunhar e, se necessário, testemunhar com a própria vida aquilo que eles professavam. Então, que as cruzes, né, dos nossos dias, que a gente tem, as nossas dificuldades, não nos paralisem, né? Mas que elas permitam que a gente continue. Porque depois da cruz tem a ressurreição, a gente sempre brinca disso, né? Depois da cruz, Jesus ressuscitou, então nós também iremos ressuscitar com ele. Ela é uma passagem, ela não é um lugar onde a gente fica, mas é um lugar necessário, né? Por meio das feridas dele, nós fomos curados. Então, por meio de, talvez, das nossas feridas, outras pessoas serão curadas, ou nós mesmos, né? As curas da nossa autossuficiência, do nosso egoísmo, né? Do nosso orgulho. E ele nos cura por meio dessas dificuldades que aparecem no caminho. É maravilhoso, assim, você vai falando e vão vindo diversos testemunhos e coisas que Deus foi fazendo, esse o intuito, e a ideia fazer isso com frequência, de conseguir trazer esses testemunhos para que a gente possa lembrar aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, para que a gente possa encontrar, né, dentro da nossa história, naquilo que Deus já deixou para a gente de marca, os motivos para persistir, o motivo para crer, um motivo para ter esperança, sabendo que o nosso Pai sabe o que Ele está fazendo. Maravilhoso. É incrível, eu super apoio.
Então, que hajam mais momentos, né, como esse de testemunho, porque tenho certeza que a nossa vida é muito edificada pelo testemunho, né? Então, e outras pessoas precisam saber daquilo que Deus realiza nas nossas vidas, para que isso é um mover, às vezes a gente nem entende, mas para que outras pessoas sejam atraídas a esse amor e possam experimentar disso e possam também ser testemunhas desse amor e dessa fé, né, dessa graça. Então, eu eu sou a primeira fã, né, desse projeto voltado aí aos testemunhos, porque eu vejo o quanto eles são capazes de transformar vidas, assim. É o primeiro, acho que é tipo a isca, é a isca que Deus lança na vida de muitos para pegá-los novamente aí para a rede. Depois disso, a gente se apaixona por diversas outras coisas, pelo que ele é realmente. Mas, a princípio, a gente precisa de algo que nos instiga. E eu acho que o testemunho tem essa função. Ele nos capta, ele capta a nossa atenção, ele diz, nossa, alguém como eu, que é ser humano como eu, passar por algo, e da onde vem, né, essa força, da onde vem a coragem de continuar, de batalhar, de continuar lutando, né, e isso reflete na vida de muitos, assim. Eu agradeço muito pelo testemunho, pelos testemunhos, foram mais de um, que a gente pôde ir compartilhando, né, nessa noite. E espero que a gente possa ter outros momentos como esse, assim, para que a gente possa compartilhar mais pela sua vida, né, porque é uma vida muito frutuosa. Eu sempre amo as nossas conversas, porque me fazem refletir muita coisa, né? E Deus se utiliza muito da sua vida para tocar a minha. Então, sou muito grata pela bondade dele comigo. Também não, e eu estou dando esse passo, vou começar a compartilhar esses testemunhos, e o seu próprio testemunho foi instrumento para isso, né? Quando você começou com On The Way, eu assistindo e tudo, eu já tinha essa ideia, literalmente fazem anos que eu venho planejando e pensando nisso e vendo você fazendo, é isso que Deus quer que eu faça dessa forma, então o seu próprio testemunho, a sua obediência, aquilo que Deus te chamou para fazer, já gerou um fruto na minha vida. Amém, né? Tamo aí. Tamo junto. É isso mesmo, né? Então, espero aí que a gente possa ter outros momentos e outros testemunhos aí, porque a nossa vida é feita disso, né? A cada dia algo novo é realizado em nós e ele quer continuar se utilizando da nossa vida, né, da vida de quem está assistindo, da sua vida que está assistindo também, para que você também seja testemunha desse amor que ele tem por nós e de todas as maravilhas que ele tem feito. É isso, eu acho. Então, é isto. Boa noite a todos. Obrigada, Igor, de verdade, aí, de coração. Dia aqui. De boinha. Vou deixar gravado, então, depois compartilho também a live para quem pôde ver agora. E eu creio que semana que vem, no próximo domingo, a gente tem On The Way novamente. E fiquem de olho, quando você começar o projeto aí, você divulga aí também para a gente poder acompanhar os testemunhos que virão, muitos testemunhos que virão, tantos os que serão compartilhados, como também aqueles que serão gerados. Amém. Amém. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana para todos. Uma ótima semana, primo. Fica com Deus também. E a gente vai conversando. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.